Alô você, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Band Placar com oferecimento BandBet. Aqui a gente fala sobre Copa do Brasil e UEFA Champions League, claro, trazendo as melhores oportunidades do mercado, as melhores odds, por que não dizer, na BandBet para esses grandes jogos desta quarta-feira. Deixe seu like aqui nesta live no canal Esporte na Band para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Então vamos lá, e vamos começar falando sobre o jogaço do dia, na verdade será disputado à noite, às 9h30 no horário de Brasília, entre Cruzeiro e Corinthians. Dois times que vivem momentos muito diferentes. O Cruzeiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com um grande trabalho do técnico português Leonardo Jardim. Uma curiosidade sobre o treinador, ele nasceu na cidade de Barcelona, não na Espanha, na Venezuela, e se mudou muito cedo para Portugal e tem nacionalidade portuguesa. Ele pode ser considerado um técnico do país ibérico, você o vê aí na imagem. E ele tem um elenco na mão e, claro, os titulares também, praticamente definidos, são eles Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, mais à frente na dupla de volantes, Lucas Silva e Lucas Romero, e mais à frente na linha de três no meio de campo, Christian por um lado, Matheus Pereira centralizado e muito provavelmente o equatoriano Kenny Arroyo na ponta esquerda. E o centroavante é ninguém menos do que esse cara aqui, ó, Caio Jorge, que vem jogando um bolão, artilheiro do Campeonato Brasileiro e deve ser considerado como o craque da equipe celeste. Aliás, tornou-se um dos melhores jogadores da Série A pelas mãos do técnico Leonardo Jardim. Ele não vinha jogando bem quando o treinador era o Fernando Diniz, hoje no Vasco da Gama. Em contraponto, como eu disse, é um Corinthians que terminou o campeonato atrás até do Santos. Uma classificação vexatória da equipe alvinegra do Parque São Jorge na Série A. Então, o Dorival Júnior, tudo bem, ele assume o time num ambiente muito caótico, fora do campo. É um Corinthians que tem uma dívida de mais de 2,5 bilhões de reais, mas ele podia fazer mais, né? E existe uma dúvida, minha principalmente, sobre o esquema tático que será adotado pelo Corinthians nessa partida. Pode jogar com uma linha de 3 ou uma linha de 4 defensiva? Eu apostaria na primeira possibilidade, com o André Ramalho e o Gustavo Henrique mais centralizado e o Angileri, jogador argentino que atuou pelo River Plate muito bem, que é um lateral de esquerdo de origem, mas pode atuar como um terceiro zagueiro por esse setor do campo. O goleiro vai ser o Hugo Souza, ele inclusive deu entrevista ontem dizendo que está bem e tal, vai para o jogo. E esse cara aqui, o Memphis Depay, deve fazer uma dupla de ataque com o Yuri Alberto, que se recuperou de uma lesão em tempo recorde. Aí toda a questão passa pelo argentino Rodrigo Garro, que convive com problemas no joelho, problemas até que foram acentuados pelo fato de ter jogado o Campeonato Paulista, vencido pelo Corinthians, aliás, no sacrifício. Foi até se tratar na Espanha, de acordo com uma recomendação, inclusive, do holandês Memphis Depay. É dúvida, se não jogar, Breno Bidon vai atuar um pouco mais avançado, é um bom jogador revelado no terrão do Corinthians, que vai municiar os dois jogadores à frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. A BandBet está nessa, hein? Com as melhores odds do mercado para você, para esse clássico, super clássico do futebol brasileiro, decisivo. Começa hoje a definição do finalista ou de um dos finalistas da Copa do Brasil. Amanhã a gente fala sobre Vasco e Fluminense. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui na tela ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br e você será direcionado para a capa do site. E aí você vai no botão aqui embaixo, ó. Vamos lá. Quer ver? Principais competições. Copa do Brasil. E aí você tem todo o mercado aberto para Cruzeiro e Corinthians. Com o Cruzeiro pagando, neste momento, 1,63, as odds estão sujeitas a alterações à medida que o jogo vai se aproximando. A partida será à noite, às 9h30. Então, aqui é o seguinte, pessoal, tudo bem, é um jogo de Copa tem suas intempéries, mas o Cruzeiro tem jogado mais bola do que o Corinthians. O Cruzeiro é um clube mais organizado, tem um técnico melhor,
e tem jogadores superiores tecnicamente aos do time paulistano. Então, eu aposto aqui numa vitória da equipe do Cruzeiro, principalmente pelo fato de atuar no Mineirão. A gente fala sobre a Copa do Brasil, mas sobre também a principal competição interclubes do futebol europeu. E hoje, às 5 da tarde, no horário de Brasília, tem o campeão em campo. O Paris Saint-Germain vai ao País Basco, na Espanha, para enfrentar o Athletic Bilbao na Catedral de San Mamés. E aí, o time da casa tem um técnico muito identificado com o torcedor, Ernesto Valverde, que faz mais uma passagem à frente do time. Ele chegou a atuar pelo Barcelona, sendo o comandante da equipe, voltou ao Athletic Bilbao e classificou a equipe para a UEFA Champions League. Não faz um grande papel, evidentemente, o investimento é bem inferior ao do time da capital francesa, mas tem bons jogadores. Eu vou destacar o goleiro da seleção espanhola, titular, Unai Simón, Vivian, zagueiro também, frequentemente convocado pelo técnico José Luis de la Fuente. A dupla dele, o jogador que compõe a dupla com ele, o Aymeric Laporte, está fora do jogo, jogou com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr e foi repatriado ao Athletic Bilbao, ao País Basco. Mais à frente, eu quero destacar 4 jogadores. Berenguer, pelo lado direito, Sunset, que é o responsável pela criação, Nico Williams, pelo lado esquerdo, jogadoraço, titular da seleção espanhola, e o centroavante Guruceta. Esses são os principais jogadores do Athletic Bilbao, que vai enfrentar um elenco estelar, que é o do Paris Saint-Germain. Mandou embora, literalmente, o seu ótimo goleiro, não entendi até hoje o motivo, Gianluigi Donnarumma, que hoje defende as cores do Manchester City. Hakimi, melhor lateral direito do mundo, está machucado. Então, Zaire Emery deve ser improvisado. Ele é um meio-campista, revelado no Paris Saint-Germain, como lateral direito. No miolo de zaga, a gente deve ver Marquinhos Ulipati, o jogador equatoriano, com o Nuno Mendes, o melhor lateral esquerdo do mundo, português, sendo titular também. O meio de campo, gente, é um espetáculo. O espanhol Fabián Ruiz e os portugueses Vitinha e João Neves. E mais à frente, Ousmane Dembélé, bola de ouro, vem convivendo com problemas físicos ao longo desta temporada, então praticamente está descartado. Para esse jogo, apostaria num ataque com Barcola, Mayulu e Kvaratskhelia, Geórgio, jogando pelo lado esquerdo. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Mais uma vez eu lhe convido a apontar a sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado esquerdo ou a digitar o site no seu browser de sua preferência, o endereço bandbet.bet.br está aqui embaixo, tá? E aí você será direcionado para a capa do site. Vamos para a capa do site aqui, é tudo muito rápido, a BandBet está de cara nova para facilitar a sua diversão. E aí a gente vai no botão UEFA Champions League e aí a gente tem aqui o mercado aberto para Athletic Bilbao e Paris Saint-Germain, com uma odd excepcional para o PSG. Pagando 1,74, é o atual campeão, é o quarto colocado na fase de liga da UEFA Champions League, então acredito num Paris Saint-Germain bem favorito para essa partida. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima.